grandemente Ele está presente nesse lugar, né? Então vamos continuar com nossos corações abertos para receber a complementação que o Senhor vai fazer através da sua semente, que é a palavra do Senhor. Amém? Santo Deus, eterno Pai, glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor. A ti toda a glória, toda a honra, toda a adoração, meu Pai. Eis aqui a tua princesa, meu Pai, o vaso escolhido nesta manhã para vir trazer, Pai, aos filhos, aos nossos corações, a tua palavra, Senhor, aquela que fará diferença em nossas vidas, aquela que nos ajudará em todas as coisas, meu Deus. Vem, Pai, com a tua boa semente, Pai. Tu és bem-vindo neste lugar. Que o teu Santo Espírito seja assim bem-vindo, Pai, e que ache, Pai, passagem, né, que este vaso de honra aqui escolhido nesta manhã, que ele desapareça para que o Senhor se faça grande. Que não fale a tua serva, mas o Senhor fale por ela, meu Pai. Assim como ela tem te pedido, que assim seja, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Enquanto isso, Pai, cobre a sua família, os seus familiares, protege, Pai, deixa ela confortável, Senhor, para que ela tenha liberdade para assim anunciar as tuas boas novas nesta manhã. E assim nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, podemos sentir a Tua presença neste lugar, Senhor. Lugar santo, altar santo, porque o Teu Santo Espírito está aqui, não por nós, Senhor, mas pelo Teu Santo Espírito, que se faz presente neste lugar. Aqui está a minha vida, Deus eterno, Papaizinho querido, e aqui está o teu povo, Senhor. Que eu me diminua, Senhor, para que o Senhor cresça neste lugar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu faço a oração de perdão diante do teu povo, diante de ti, Trindade Santa, ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Senhor, queremos te glorificar nesta manhã. Abre os nossos olhos espirituais. Queremos ver a tua glória neste lugar. Corações diante de ti aquebrantado, meu Deus. Oh Deus, sentindo a tua presença. Espírito Santo, obrigada. Porque antes da primeira pessoa a subir o degrau dessa escada, o Senhor estava nos aguardando, Deus. Oh Deus, se soubéssemos, Senhor, o que é vir a um lugar santo. Senhor, se soubéssemos que aqui, Senhor, o teu Santo Espírito nos aguarda, correríamos até o Senhor, Pai. Por isso nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor nos ajudou, Deus. Porque aqui viemos, ó Deus, para cultuar a Ti, Jesus. Para te agradecer, porque o Senhor tem nos sustentado, meu Deus. Esquecer de tudo aí fora, Deus. Esquecer aquela oração que só é pedir, pedir e pedir. Nós queremos te adorar no dia que se chama hoje, não pelo que o Senhor faz. Oh Deus, queremos te adorar pelo que o Senhor é. Queremos reconhecer o teu senhorio, Senhor. Queremos ouvir a tua voz.
queremos te obedecer. Por isso, Senhor, teu povo está aqui, eu faço parte deste povo, esperando em ti. Assim como o Senhor falou comigo, Senhor, através desta palavra, nesta missão que o Senhor colocou em minhas mãos, não seja diferente com eles que estão aqui neste lugar, Senhor. Que essa semente, Senhor, encontre um coração fértil. Eu te peço que os ouvidos, Senhor, estejam aguçados para ouvir a tua palavra. Oh, Espírito Santo, que os olhos aqui, Senhor, só enxerguem ao Senhor, meu Deus. A honra, a glória, o poder e a majestade é tua, Senhor. Por isso nós estamos aqui, Deus, para te agradecer. Este grande amor, por todos os livramentos que o Senhor tem nos dado. Nós não compreendemos este amor, Senhor, mesmo sendo pecadores. O Senhor nos ama tanto. Mas aqui está teu povo, Senhor. Fala conosco. Que a gente não só guarde esta palavra, mas a gente viva esta palavra, Senhor, para o louvor da tua glória. E a igreja diz: amém. Irmãos. Obrigada. Há quanto tempo, né? Nós não nos aquebrantamos na presença do Senhor. Não é verdade? E Deus nos chama para o louvor da glória dele. Estamos aqui em comunhão com os irmãos, sim. Mas um Deus de poder está neste lugar. Ele disse que quando 2 ou 3 está reunido, Ele está ali. E a presença do Senhor é real neste lugar. Que Deus fale conosco tremendamente nesta manhã, para a gente exercitar tudo aquilo que é pregado neste altar. Este altar é santo. Este lugar aqui só tem espaço para o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É somente Ele, e mais nada e nem ninguém. E eu estou com essa missão hoje, de estar aqui diante de vocês. Quando o pastor me disse, sexta-feira, eu vou trabalhar no domingo. O pastor Alci não vai poder estar lá. E você vai ministrar. E como sempre eu faço, eu peço uma palavra ao Senhor. E Deus falou grandemente ao meu coração. Para que se desesperar? Para que levar papel? Você não me disse que depende de mim? Quem depende de mim não é surpreendido. Quem tem intimidade comigo tem a minha palavra. Quem está comigo não teme a nada, porque eu sou contigo. E através da palavra que Deus me deu, eu digo a vocês, Deus me moeu, Deus falou comigo grandemente. Eu tenho certeza que vai falar com a santa igreja dele nesta manhã. Palavra poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso eu estou aqui e não podemos temer verdadeiramente a nada. Se Deus está no controle, não podemos de maneira alguma. Rosângela, quem está comigo não é pego de surpresa. Quem tem intimidade comigo não é pego de surpresa. Por quê? Porque está louvando todos os dias. Porque está estudando todos os dias.
porque está me adorando todos os dias. Então, fique tranquila. E eu estou tranquila neste lugar, porque o nome do Senhor vai ser glorificado. Desculpa, porque a emoção também conta. Nós somos seres humanos e nós somos feitos também de emoção. E Deus diz que Ele, diante de um coração aquebrantado verdadeiramente, Ele se alegra. E a palavra que Deus me deu nesta manhã está no livro de Esdras 9. E Deus falou grandemente, eu peço, Esdras 9, que a igreja fique ligada com o trono de Deus, que ouça atentamente o que Deus tem para a nossa vida, que é profundo, é forte isso, porque a noite toda eu chorei de alegria, agradecendo a Deus, porque nada sou, nada tenho, e Ele me deu e Ele fez. Todos esses louvores que foram entoados aqui para Deus, verdadeiramente, subiu aos céus, eu creio. E foi como um incenso suave diante de Deus, Deus recebeu. E a palavra que vai ser pregada, se não fosse dita aqui, os louvores já tinham dito tudo. Vamos lá, irmãos? Esdras 9 diz assim: depois que foram feitas essas coisas, aí tem uma vírgula, e nós vamos parar nessa vírgula. Por quê? Porque nós vamos saber que coisas foram essas. Deus me falou que coisas foram essas. Eu poderia estar passando para vocês e dando sequência, mas não, Rosângela, tem uma vírgula aí, você vai parar nessa vírgula, tá? E nós vamos aí mesmo, onde está aberto, vai estar essa resposta, porque a Bíblia, ela se explica, porque Deus, Ele é bom, Ele é verdadeiro, amém? Então, essa resposta, que coisas foram essas, está aí mesmo em Esdras 8, no versículo 31. Olha o que Deus diz. No 12º dia do primeiro mês, nós partimos do canal de Ava e fomos para Jerusalém. A mão do nosso Deus esteve sobre nós, e Ele nos protegeu do ataque do inimigo e assaltantes pelo caminho. Assim chegaram a Jerusalém e ficamos descansando 3 dias. No 4º dia, no templo do nosso Deus, pesamos prata, o ouro e os utensílios sagrados, e os demos a Meremote, filho do sacerdote Urias. Estavam com ele Eleazar, filho de Finéias, e os levitas, Josabede, filho de Jesuá, e Noadias, filho de Binil. Tudo foi contado e pesado, e o peso total foi registrado naquela mesma hora. Então, os exilados que tinham voltado do cativeiro sacrificaram holocaustos ao Deus de Israel. 12 touros em favor de todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, e como oferta pelo pecado, 12 bodes, tudo oferecido como holocausto ao Senhor. Quais foram as coisas que aqui relata em Esdras 9? A bondade do Senhor, a proteção do Senhor. E começamos no 9 dizendo, depois que Deus fez, Deus protegeu, Deus deu o retorno. Agora sim, vamos prosseguir. O que aconteceu? Os líderes vieram dizer-me a quem? A Esdras.
O povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos e de suas práticas repugentes, como a dos cananeus, dos hititas, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Então a palavra do Senhor, ela é muito clara conosco. Depois que Deus fez, Deus protegeu, Deus deu livramento, aí vem um povo também de Deus falar para aquele líder, Esdras, porque ele tinha uma missão. Na volta para Jerusalém, ele é um líder, hoje chamamos até de pastor, né? Mas ele era um líder e ele estava responsável para ajudar aquelas pessoas a se santificar, para dizer, olha, aquele Deus que abriu o mar vermelho, aquele Deus que nos deu vitória, temos que estar na presença dele, como? Jejuando, adorando, cultuando. Então, essas foram as coisas, a mão boa do Senhor estava ali. E qual foi a decepção de Esdras? Aqui fala, inclusive, os sacerdotes e levitas, povo ungido de Deus, líderes, como se não bastasse o povo, aquele que era para dar exemplo, não estava dando exemplo. E por que aqui fala, onde Deus diz, não se misture? Deus deu uma ordem àquele povo, de acordo com o povo que Deus disse, repugnante, perverso, idólatras. E o pior de tudo, não me tem como Deus. Então Deus disse a ele para se separar desse povo. E onde está isso, Rosângela? Aonde é que a gente pode, né, estar vendo onde Deus fala sobre esse povo? Vamos lá em Deuteronômio 7. Deuteronômio 7 diz assim: Deus, ele ordenou aquele povo, ele advertiu aquele povo, livrou lá do Egito, levando esse povo à terra de Canaã. Olha o que Deus disse a esse mesmo povo. Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer contra a terra para o qual vocês estão indo para dela tomarem posse, Canaã, ele expulsará diante de vocês muitas nações. Que nações são essas? O que em Esdras 9 diz. Quais são essas nações? Hititas, gigazeus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os herveus, os jebuseus. Estas são as 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. E quando o Senhor, o seu Deus, as tiver dado a vocês, aqui quem está falando? Moisés, lembrando ao povo. E vocês as tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente. Não façam, olha a ordem do Senhor, gente. Assim como foi no passado, ele fala para a nossa vida hoje. Não façam com elas tratado algum. Não faça com ela aliança nenhuma. Porque antes você tem uma aliança firmada comigo. É o que Deus falou para aquele povo, é o que Deus fala para nós nesta manhã. Então não faça com ela tratados algum e não tenha piedade delas. Não se casem com pessoas de lá. Deus estava advertindo. Não dei suas filhas, os seus filhos delas. Nem tome as suas filhas dela para os seus filhos. Pois elas desviariam seus filhos
de seguir-me. Olha o cuidado de Deus. Foi por qualquer coisa que Deus disse que era para se separar daquele povo. Como não bastasse toda a perversidade, toda a idolatria, todo o pecado, Deus disse: vocês são meus, eu sou o teu Deus. Vocês são meu filho, meu filhinho que eu amo. Então Deus estava advertindo e disse: não faça isso. Aí ele diz: pois elas desviariam os meus filhos de seguir-me para servir a outros deuses. E por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente o destruiria. Assim vocês tratarão essas nações. Derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem os seus pote sagrado e queime os seus ídolos, pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu. Carinho de Deus. Dentre todos os povos da face da terra, privilégio de Deus, somos do Senhor verdadeiramente. Dentre todos os povos da face da terra, para ser o meu povo. Sabe o que Deus disse para aquele povo, o que Deus disse para a nossa vida hoje? Vocês são meu povo, o seu tesouro pessoal. Deus disse que eu e vocês somos tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoa a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos. Não foi isso que Deus disse àquele povo, e não disse isso para nós. Nós, diante de Deus, somos um exército, porque Ele usa a nossa vida para derrubar, como foi dito aqui, toda essa prática maligna do pecado. Tudo. O Senhor não se afeiçoa de vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, não. Pois vocês eram os menores de todos os povos. Mas foi porque o Senhor, eu me derramei, os amou. E por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso, Ele os tirou com a mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão. Do poder do faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daquele que os amam e obedecem os seus mandamentos. Mas aqueles, os que desprezam, retribuirá com destruição. Ele não demora em retribuir aquele que o despreza. Então, obedeçam, pois a lei isto é, aos decretos e às ordenanças que hoje lhe ordeno. Então, Deus falou com aquele povo bem antes e protegeu e deu uma ordem. E aí Deus diz: não se misture, né? Quebre os altares. E comigo, eu e Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus não é perverso. Aquele povo sofria por causa do pecado. O pecado é de Deus? Não. O pecado nos afasta de Deus. Então, aquele povo estava tendo a consequência dos seus próprios erros, das suas atitudes, das suas decisões, do pecado. E o pecado, ele tem consequência e vai ser terrível. Olha, se é o próprio Jesus, na cruz, quando recebeu todos os nossos pecados ali, Deus fez o que, igreja? Igreja, pense aí, o que foi que Deus fez? Se afastou de Jesus. Jesus ali, como homem e como Deus, se afastou. Porque me desamparaste. Deus olhou o pecado do mundo. E até com Jesus foi dessa forma.
Mas como o título, o tema, como quer que seja dado hoje, é obediência a Deus. Até Jesus obedeceu a Deus, à vontade de Deus, porque foi isso que aconteceu ali na cruz. Se for possível, Pai, afasta de mim esse cálice, essa dor. Porém, se não for, seja feita a tua vontade. E sabe como tudo finalizou? Está consumado. Eu consegui obedecer à vontade de Deus. Se Jesus é o nosso exemplo, se estamos aqui por este grande amor, onde Ele derramou todo o sangue por nós, nossos pecados ali, Deus se fez maldito, irmãos, por nós. E se nós realmente falamos que nós somos o que a Bíblia diz que somos, temos que praticar, nos espelhar em Cristo Jesus. Então Deus, Ele advertiu este povo. Vamos voltar de novo lá para Esdras 9. E Deus falou ali com aquele povo. Falou: meu filho, não seja com eles, porque se você fizer isso, você vai estar quebrando uma aliança que eu fiz com você. E eu não fiz essa aliança agora. Eu fiz aliança com os teus pais. Hoje a gente tem um ministério infantil, hoje a gente tem o restaurador de vidas, e hoje a gente prega a palavra nesse altar, dizendo que os nossos filhos são bênçãos, e dizendo a nós, ensine os teus filhos no caminho que deve andar, para que mais tarde não se perca, não se desvie, não adore outros deuses. Assim no passado e assim hoje. Então aquele povo tinha que estar no mesmo ensinamento do pai dele. A aliança foi feita lá. E essa aliança com o povo de Deus. Amém? No 2 diz assim: eles e os seus filhos se casaram com mulheres daquele povo, com eles misturaram a descendência santa. E os líderes e os oficiais estão à frente, vergonhoso isso, dessa atitude fiel, como eu disse antes, aquele que era para dar exemplo, né, como foi os sacerdotes, os levitas, não estavam dando. E aquele povo seguiu a essa infidelidade. E como aquelas coisas que foi dito aqui no 8, a bondade de Deus veio, não reconheceram isso, esqueceram disso, porque estava distante de Deus. Mas Esdras estava se consagrando a Deus, obedecendo os mandamentos de Deus, seguindo o que os pais dele disseram a ele. Então esse povo quebrou a aliança com Deus. Aí Esdras diz assim: quando eu vi isso, eu rasguei a minha túnica e o meu manto e arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me senti estarrecido. A pessoa que fala com você hoje aqui, Rosângela, filha do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu chorei muito. Por quê? Porque eu e vocês temos que estar posicionados igual este homem. O pecado não era dele, não. O pecado foi daquele que escolheram se misturar. Escolheram pecar. Mas quando essa notícia veio a ele, ele ficou envergonhado. Como é que eu vou chegar agora diante de Deus? Ele ficou muito triste e ele chorou. E pense aí, rasgar as vestes. Pense arrancar o cabelo da cabeça. Pense vocês, homens, o que é ter barba. E ele arrancou também o cabelo da barba. E ficou estarrecido. É o que eu e vocês temos que estar. E é verdade, Senhor, o teu povo, como está diante de ti? Porque Deus nos chama para uma reflexão. E o que foi que ele fez? Ele apontou? Não. Ele julgou? Também não. O que foi que ele fez, igreja?
Eis-me aqui, Senhor, a missão é minha. Se posicionou, igreja. Ele sabia que o pecado nos afasta de Deus. E ele disse, eu fui o homem escolhido para estar falando do Senhor, meu Deus. E todas as vezes o Senhor nos livrou. E eu te pedi, eu clamei, e aquele povo viu milagres acontecer. E agora, como eu vou chegar diante do meu Deus? É isso, queridos, que Deus quer na nossa vida. Não podemos tratar o pecado como qualquer coisa, como besteira, não. Porque não é. Porque nos afasta de Deus. E nós temos que estar isso dentro do nosso coração. E qual é a nossa posição? Até terminar aqui, nós vamos ver o que Deus está falando conosco. De estar nos posicionando. Porque quando diz aqui que eles se casaram com um povo que não tinha nada a ver com ele, porque verdadeiramente era um povo santo, eles quebraram sim a aliança, mas o que foi que aconteceu me chamou a atenção. Eu poderia estar pregando para vocês sobre o casamento misto, porque eles se misturaram, sobre o jugo desigual, mas Deus falou, Rosângela, obediência. Elisete está aqui. Ela dormiu lá em casa. Como foi minha noite, vocês não sabem, mas foi maravilhosa. Chorando na presença de Deus. Me aquebrantando na palavra de Deus, dizendo, Deus verdadeiramente, o Senhor me ama, como disse os louvores. O Senhor me ajuda, Senhor. Porque quando eu recebi essa notícia de estar pregando, eu falei, eu nem me preparei. Poxa, Evandro, eu falo para os meninos lá da intercessão, eu dou uma semana, eu dou 15 dias, mas Deus falou comigo, vai ser você. Sabe por quê? Quem tem intimidade comigo tem palavra, porque a palavra não é sua, a palavra é minha. Quem jejum, quem está na minha presença não é... Gente, foi forte. Quem está na minha presença não é pego de surpresa. Não se sinta surpreendida. Não se sinta surpreendida, filha, porque eu quero intimidade. Não é de falar só, não, é de ter intimidade. Você sabe, você conhece verdadeiramente uma pessoa? Quem conhece verdadeiramente uma pessoa tem intimidade com ela. E Deus me chamou e me disse, quem tem intimidade não é pego de surpresa. A palavra está ali. Porque ora, dobra o joelho, jejuma, chora por vidas. Os louvores aqui. Lindo. Sem uma está fora. Ele vai buscar essa uma. Só que ele precisa também de mim, de vocês. Muitas vezes falamos, Deus não precisa de nós. Quem te disse isso? Quem foi que te disse isso? Não precisamos, porque Ele é Deus, Ele faz tudo, é verdade. Mas Ele depende de nós. Esse homem aqui, nós vamos ver lá na frente, que ele precisou chorar por aquele povo. Um pecado que não era dele. Ele se arrependeu por aquele povo. Não tinha do que se arrepender. Mas eu digo a você que tinha sim. Porque o posicionamento, eu não me vejo, Rosângela. Eu vejo essa igreja santa gloriosa. Eu vejo o corpo de Cristo como aquele homem viu. Ele parou e ele não julgou. Ele sabia que era pecado. Ele foi para diante de Deus orar e se arrepender pelo povo. Se arrepender, clamar a Deus, chorar, se humilhar, se consagrar. Mas ele não disse, não foi eu. Ou então me pediu nada a Deus. Ah, Deus faça isso por aquele povo. Dá uma segunda chance àquele povo. Ele não, ele se incluiu. Sabe por quê? Deus vem pegar uma igreja gloriosa, santa, e essa igreja sou eu e vocês. Fazemos parte desta equipe, desse exército de Cristo. E quando este homem olhou, ele não viu ele viu que ele estava inserido naquele povo santo. É o que nós temos que estar. Gente, ele se incluiu e ele não julgou, como muitas vezes nós fazemos na face da terra. Deus verdadeiramente é bom conosco. Amém, irmãos? E outra, quando Deus diz uma descendência santa, eu abro um parêntese aqui na palavra e pergunto, como eu também perguntei a mim. Você se conhece?
como eu me perguntei. Sim, você se conhece? Eu me chamo Rosângela, mas você se conhece? E eu quero te dizer quem você é nesta manhã. Como Deus me falou. Amém? Vamos lá em 1 Pedro 2:9. Deixa eu marcar aqui para que eu não me perca. Deus, Ele é maravilhoso. Jesus. 1 Pedro, deixa eu ver se aqui. Aleluias. Aí, queridos. Aleluia. Primeira Pedro. Eu me perdi aqui, mas vou me achar, viu, igreja? 1 Pedro 2. Vamos lá. Tiago. 1 Pedro. Aleluia. Deus seja louvado. 2, 9. Ah, glória a Deus. Tudo aquilo que Deus falou para a nossa vida. Sabe quem você é? Eu e vocês, nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê, igreja? Não pergunte por quê. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É pouca coisa para você? Porque para mim eu me derramei dos pés do Senhor. Verdadeiramente, nós não damos valor a nós mesmos. Quem sou eu? Né? Não vou conseguir, não posso e tal. Aí Deus diz assim, eu te escolhi. Eu te remi, você é um povo santo, separado para falar de mim. Pense você, eu te fiz imagem e semelhança minha. É pouca coisa, igreja. Ele colocou o Santo Espírito dentro de nós, é pouca coisa. A gente olha imagem e semelhança como o Senhor. Tão pecador, mas Deus colocou essa imagem, essa semelhança, que é o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Então, onde nós andamos, onde nós formos, nós somos o santuário do Senhor. É pouca coisa, igreja. Deus viver dentro de nós é pouca coisa. E aquele povo quebrou a aliança, foram ingratos, foram infiéis. Não é diferente hoje. Mas Deus fala grandemente ao nosso coração. Aleluia. Então nós somos esse povo de Deus, onde Ele assim o escolheu por amor. Ele nos amou primeiro. Então somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos verdadeiramente. Mas para isso, temos que ter essa consciência. Tomar posse de tudo que Deus nos deu para seguir uma vida de retidão. Com isso, eu não estou dizendo a vocês que nós não vamos pecar. Seria mentirosa. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas Deus diz que o pecado tem que ser confessado. E aqui não foi diferente. Aquele povo entendeu, através de um posicionamento de Esdras, o que ele tinha que fazer. Uma vez filho, sempre filho. E como foi dito também aqui, Deus ele nos atrai, através da vida da diaconisa Paula, a esse amor. Pulamos para um lado, pulamos para o outro, hoje eu estou, hoje eu não estou, mas aquele do Senhor, Ele não larga, Ele vai estar sempre nos chamando, amém? E diz assim a palavra do Senhor no 4. Então todos os que temiam diante das palavras de Deus de Israel, reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados. O que significa isso? Significa quando você pensa que você está sozinho, você não está sozinho.
Eu já me perguntei, Deus, eu estou sozinha. Quem já não disse isso? Deus, eu estou no deserto. Deus! E ali, quando aquele povo viu Esdras triste, abatido, atônito, diz que um povo estava ali com ele. E eu fiquei ali, estarrecido, até o sacrifício da tarde. Aí eu disse, que sacrifício é esse? A palavra também nos diz que sacrifício é esse. Ele teve, isso diante dele, um problema. E ele foi para quem? Ele foi para um sacrifício. Ele foi ter com Deus. Ele foi orar com Deus. Ele foi ter intimidade com Deus. Vamos ver isso lá. Vamos abrir em Êxodo 29. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Deus, Ele é fiel, verdadeiramente com o seu povo. Glórias nós te damos, Senhor. Em Êxodo 29, fala de consagração. Nós falamos aqui em Esdras que os sacerdotes, os levitas, não estavam se santificando. Até porque se estivesse santificando, não cairia, voltaria para a rota do pecado novamente. Então aí Deus fala aqui no 29, no 1 diz assim. Assim você os consagrará para que me sirvam como sacerdotes. Separe um novilho e 2 cordeiros sem defeito, com a melhor farinha de trigo sem fermento. Faça pães e bolos amassados com azeite e pães finos untado com azeite. Coloque numa cesta e ofereça dentro dela. Também ofereça os novilhos e 2 cordeiros. Aí mesmo, no 29, a palavra do Senhor diz assim. Lembra do sacrifício que foi dito aqui? O sacrifício da tarde. Então, naquela época, tinha o sacrifício pela manhã e tinha o sacrifício pela tarde. Um povo se reunia, como nós estamos nos reunindo aqui. Então, ele ouviu aquilo e ele foi ter com Deus. Eu abro mais um parêntese. Eu fiz isso para a minha vida. Quando nós temos um problema, diga aí, igreja, muitas vezes nós não viemos para ouvir a voz de Deus, orar a Deus, porque ele foi no templo, ele clamou, orar ao Senhor. Muitas vezes nem viemos à igreja. Não é verdade? Parece que perdemos força. Mas aquele homem disse, não, a minha dor está aqui. E eu preciso ter com Deus. Eu preciso pedir perdão. Eu preciso estar com Ele, orar. Eu tenho que chorar, me humilhar diante de Deus. Amém, igreja? E aqui fala, os 2 holocaustos diários. Eis que você terá que sacrificar regularmente sobre o altar. A cada dia, 2 cordeiros de 1 ano. Ofereça um de manhã e o outro ao entardecer. Era isso que ele estava buscando. O que o pai dele, os antepassados, falaram com ele. Ele não pegou aquele problema e ficou para ele. Ele foi lá se santificar, orar, chorar, se humilhar diante de Deus para pedir perdão. Aí mesmo, no 7, diz assim. Arão queimava incenso aromático sobre o altar das manhãs, quando vier cuidar das lâmpadas e também quando acender ao entardecer. Será queimado incenso continuamente o Senhor pela sua geração. E nós falamos, Senhor, leva a nossa oração como incenso suave no teu trono. E Deus diz que recebe, como se fosse uma fumaça. Sabe? Quando nós oramos diante de Deus, nos humilhamos, choramos, clamamos a Ele. E é uma verdade. Aí Deus me levou para Apocalipse 8:4. Deus, Ele é fiel. Eu louvo, eu amo esse Deus. Porque quer ouvir a voz de Deus?
clame a mim que eu te responder-te-ei. Se você se coloca na dependência de Deus, você realmente não vai falar nada não. Sabe por quê? Você não sabe de nada. Você não tem nada. Mas aquele que pode te ajudar, ele vai te ajudar e vai falar por você. Porque a palavra verdadeiramente, ela fala conosco, nos instrui, nos exorta, nos aconselha. E aí chegando em Apocalipse 8:4, diz assim: e da mão dos anjos subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Sabe quem são esses santos? Sou eu e é vocês. Deus nos chama para um posicionamento, como Esdras fez, chorar, se arrepender por um povo, e diz e ordena que a gente seja santo, e nós somos separados por Ele. E Ele nos diz claramente, se você ora a Deus verdadeiramente, porque se você chorar, muitos dizem que é só emoção. Não é não, queridos. Quando há a presença do Espírito Santo, você se aquebranta, você chora, você é constrangido por esse grande amor, você não fica em pé. Porque maior é Deus, maior é a glória de Deus dentro de você, e Deus vem falar com você. O Santo Espírito, ele fica te falando das coisas que nós temos que estar ouvindo, para que a gente venha aprender e venha exercitar. Então, esse é o nosso Deus. Que Ele, na minha vida, através dessa palavra, foi uma reflexão. Obediência. No círculo de oração, quarta-feira, Deus falou grandemente. Foi ou não foi, meninas que estavam aqui? E Deus também me falou algo que eu tinha que fazer. E eu falei, eu tenho que ir para casa, não foi? Porque eu preciso obedecer a Deus. E ai de mim que eu não obedecesse. O pastor não está aqui. Se ele estiver me ouvindo, nosso pastor, você lembra que você me perguntou? Por que você fez isso? Por amor a Deus. Porque eu obedeci a Deus. Porque Ele me falou, eu consegui ouvir a voz do Senhor. E isso é tudo. Mas eu preciso correr, eu preciso obedecer. Se eu quero receber as bênçãos do Senhor, eu preciso obedecer. Obedecer é um gesto de amor. Não só ao nosso próximo, mas ao nosso Deus. Precisamos verdadeiramente obedecer ao nosso Deus. Amém, igreja? Então, foi nessa hora mesmo, desse sacrifício, onde a gente viu da tarde, aí ele diz, eu saí do meu abatimento, Esdras dizendo, com a túnica e o manto rasgado, e caindo de joelho, com as mãos estendidas para o Senhor, o meu Deus, e orei. Então, aquele homem estava ali na dispensação do Senhor, pedindo por um povo ingrato, infiel, onde ele lembrou de todas a provisão, a proteção, o amor de Deus, mas ainda assim caíram e pecaram. Amém? Então vamos ver Êxodo, já fomos lá, glória a Deus. Meu Deus, a oração de Esdras. Meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti, meu Deus, porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até o céu. Ele disse nossa culpa, ele não disse a culpa daquele povo. Ele se colocou como uma equipe. Se a equipe ganhar, todos ganham. Mas se a equipe perder, todos perderam. Então, como ele faz parte daquela nação santa escolhida, onde Deus fez milagre, ele se incluiu. E aí ele estava pedindo perdão a Deus, colocando diante de Deus aquela culpa. E disse mais, desde os dias dos nossos antepassados até agora, a nossa culpa tem sido grande. Isso significa o quê? Vários pecados. Deus abençoa, pecamos. Deus abençoa, pecamos. Porque aqui estava bem claro com aquele povo também. Por causa dos nossos pecados, ele bota nós
os nossos reis e os nossos sacerdotes, temos sido entregues à espada e ao cativeiro. Lógico, Deus ele não quer que a gente sofra. É o nosso pecado que gera consequência, e aí a consequência vem, não tem jeito. Deus opera a justiça, Deus nos ama, mas a consequência vem. Aí a palavra diz, ao despojo e à humilhação nas mãos dos reis estrangeiros, como aconteceu hoje. Aí ele vai falar desse grande amor de Deus, dessa segunda chance. No 8 ele diz assim, mas agora, por um breve momento, o Senhor, o nosso Deus, foi misericordioso, deixando-nos um remanescente e dando-nos um lugar seguro em seu santuário, e dessa maneira o nosso Deus ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio em nossa escravidão. Deus fala do remanescente. Remanescente é aqueles que ficaram, aqueles que sobraram. Esdras estava ali. E aqueles que ficaram, não pecaram, foram correndo falar com Esdras. Esses são os remanescentes. Sabe quem são os remanescentes hoje? E que poderemos ser até a vinda de Jesus? Nós. Precisamos ficar de pé. Precisamos ser esse povo remanescente. A palavra é clara. Quem permanecer até o final receberá a coroa da vitória, a vida eterna. Nós temos que ser esses remanescentes. Amém? Somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Ele tem sido bondoso para conosco diante dos reis da Pérsia. Ele nos deu vida nova para reconstruir o templo do nosso Deus e levantar as ruínas, e nos deu um muro de proteção em Judá e em Jerusalém. E agora, o nosso Deus, o que podemos dizer depois disso? Pois nós abandonamos os mandamentos que nos deste por meio dos teus servos, os profetas, quando disseste, a terra que vocês estão conquistando será contaminada pelas práticas repugnantes do seu povo. Com essas práticas, eles encheram de impureza toda a terra. Aí, como foi dito, o pecado, desde o princípio, o pecado gera a morte. Nós sabemos que o pecado tem consequência, mas Esdras aqui, grandemente, pôde ver mais uma vez a mão do Senhor, quando ele disse, o Senhor é misericordioso. Pôde ver uma graça imerecida, algo que aquele povo não merecia, mas ainda assim Deus fez, dando uma segunda chance. Olha que Deus de amor. Como não ficar diante de Deus? Amém? O pecado realmente ele é vergonhoso. Por isso, não dê as suas filhas, voltando agora no 12. Por isso, não dê as suas filhas a casamento, como foi dito no início, os filhos dele. Nem aceite as filhas dele para os filhos de vocês. Nunca procure o bem-estar e a prosperidade desse povo. Então, Deus ele foi instruindo. Essa vida material, tudo aqui vai passar. Procure ter e querer o que é eterno. A salvação, a ligação comigo. Deus fala grandemente, assim como foi no passado, fala conosco hoje. Aleluia, Jesus. Nunca procurem o bem-estar e prosperidade desse povo, para que vocês sejam fortes e desfrute dos bons produtos da terra e a deixe para os seus filhos como herança na terra. E aí nós vamos ver aquele que obedece aos mandamentos de Deus, obedece ao nosso Deus, ele também disse que vai nos abençoar. Porque ele é um Deus bom, não é verdade? Depois de tudo isso que nos aconteceu, por causa de nossas más obras e por causa da nossa culpa, apesar de nos terem punido menos do que os nossos pecados mereciam.
É essa graça. Não mereço, Senhor, mas o Senhor fez. A graça imerecida, o amor de Deus, que a gente pergunta até hoje, que amor é esse? Essa graça de Deus nos alcançou. Esse amor de Deus, a misericórdia dele que dura para sempre, tem nos alcançado e ele diz, eu sou aquele que quero te abençoar. Deus é um Deus abençoador, Deus não quer ver o povo dele sofrendo. Mas através de um pecado nosso, infelizmente, estamos dentro da rota e sabemos que temos que passar, porque Deus é justo e fiel e vai ter consequência, mas Ele declara, mesmo assim, foi menos do que nós merecíamos, porque foi muito terrível. Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo. E Deus, Ele também, eu tive que passar por um processo, como todos passam, mas a mão de Deus sempre será conosco quando nós estamos com Ele. Então, Ele diz que os nossos pecados, né, que nós não merecíamos, ó Deus, e ainda nos teres dado um remanescente como estes. Então, Esdras olha e fala assim, eu não estou só. Aquele povo lá se misturou verdadeiramente, mas esses estão comigo. E eu vou cuidar deles para sermos fortes, para trazer os outros, oh que Deus lindo, que se perderam, que entraram em uma outra rota de pecado. Aí Deus diz assim, não estou só, Esdras, não estou só. Amém, igreja? Não estamos sós. Como podemos voltar a quebrar os teus estatutos e a realizar casamentos mistos com este povo de prática repungente? Como não ficaríamos irado conosco, como não ficaríamos irado conosco, não nos destruiria e não nos deixaria sem remanescente ou sobrevivente algum. Ó Senhor Deus de Israel, Tu és justo. Então ele não foi na oração, que aqui já é a oração de Esdras, ele não foi pedir, como ele fez no passado, Senhor nos protege, eu não tive coragem de falar com o rei, para me dar um exército numeroso para vencer esse povo. E aí ele foi o quê? Recorreu para a dependência de Deus. Deus nos socorre e nos ajuda. Mas Esdras, aqui neste momento, ele não fez isso. Como muitos de nós, eu, todos vocês, me dê, Deus, me dê, bota Deus na parede, me dê. Não, ele foi se arrepender diante de Deus, dizendo assim, o Senhor é justo. E ainda assim o que o Senhor fizer vai ser o melhor para nós. Oh, que oração, irmãos. Olha que oração, o que o Senhor fizer vai ser o melhor para nós. Ele se incluiu, porque o Senhor é misericordioso. E o Senhor nos dá muito mais do que nós imaginamos. Vamos ter que passar para aprender, mas ainda assim é pouco. Aquele homem declarando diante de Deus, o Senhor Deus de Israel, Tu és justo. E até hoje nos deixaste sobreviver como um remanescente. Aleluia, Jesus. Aqui estamos diante de ti, com a nossa culpa, embora saibamos que por causa dela, nenhum de nós pode permanecer na tua presença. E foi o perdão, como ficar diante do Senhor, Pai, com tudo isso. As coisas que o Senhor já fez em nossas vidas. E agora, diante de Ti, eu te peço perdão por mim e por este povo. E ele foi lá naquele sacrifício, orou, jejuou, se consagrou, se rasgou diante de Deus, chorou muito, clamou por aquele povo e disse, seja feita a Tua vontade, o Senhor é justo. Mas sempre tem esperança, né? Deus, Ele é maravilhoso. E muitas coisas nos acontecem para nos instruir verdadeiramente a caminhar com Cristo, a ser dependente de Cristo, a ter intimidade com Cristo, a ter oração como o nosso viver diário. E assim foi. E eu chorei. No 10 diz assim, temos que confessar os nossos pecados. Sabemos disso, não é verdade? Ah, Senhor, já pedi perdão a Deus? Tá. Sim, pediu perdão a Deus, claro. Mas você deixou esse pecado? Pecado tem que ser confessado. Pecado tem que ser deixado. Quer alcançar a misericórdia de Deus, como foi dito aqui? Saia da rota do pecado. Não simplesmente, Deus sabe, né? Nós somos pecadores mesmo, vamos pecar.
e tal, é comum, banal. Não é o pecado para alcançar a misericórdia de Deus, tem que ser confessado e deixado. E aí foi. Então Esdras, com aquela oração, aquele povo viu o posicionamento de Esdras. E vamos ver aqui o que aquele povo também, através da vida de Esdras, que é hoje a nossa vida, como nós temos que estar posicionados diante de Deus. No 10 diz assim: então Esdras estava orando e confessando, chorando, prostrado diante do templo de Deus, e uma grande multidão de israelitas, né, que são aqui aqueles remanescentes, que foram dizer a Esdras o que tinha acontecido. Olha o que aconteceu. Os homens, mulheres e crianças reuniram-se em volta de Esdras. E eles também choravam, amargurados. Esdras não estava só. Aquele mesmo povo que pecou, viu como Esdras estava e fez o quê? Exemplo de Esdras. Foi ali e também ficou amargurado. Eles choraram também com Esdras. Aí diz no 2: então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: somos infiéis. Olha o que está sendo dito aqui. O pecado tem que ser confessado e deixado. Olha o que eles disseram. Realmente reconhecemos, somos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras, procedente dos povos vizinhos. Mas, apesar disso, ainda há esperança em Israel. E continuou: façamos agora o que tem que se fazer, deixar isso aí, para alcançar a misericórdia de Deus. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus, aleluia, e mandemos de volta todas as mulheres e seus filhos, segundo o conselho do nosso Senhor, e aqueles que tremem diante dos mandamentos do nosso Deus, que isso seja feito em conformidade com a lei. Queridos, Deus, ele é maravilhoso em relação ao pecado. Está pensando que só é para diante de Deus e pedir pecado? Ou pedir perdão? Confessar? Deixar? Pedir perdão para aqueles, porque pecamos, seja esposo, seja filho, seja irmão. Porque é muito fácil dizer, Deus me perdoou. Mas nós vamos ver na palavra que Deus diz o que nós temos que fazer. Nós temos que pedir perdão também para aqueles onde nós ofendemos. Tudo isso está escrito na palavra. Está escrito na lei, como diz aqui. Vamos em Provérbios 28, 13. Louvado seja o nome do Senhor, meu Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Provérbios 28. Aqui. O que diz? Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Isso é que nós temos que fazer, queridos. Confessou, largou, alcançou a misericórdia de Deus. Deus diz que Ele é fiel e justo para nos purificar de toda iniquidade, de tudo. Ele é fiel. Mas diz também que nós temos que confessar. Confessar quem? Aquele que nós ofendemos, que nós fizemos, principalmente a Deus. Isso aí é certo. Amém? Então, esse é o nosso Deus de poder. Glória a Jesus. Então, aqui em Esdras, a gente viu que aquele povo reconheceu também o pecado. E assim, a palavra do Senhor, nessa manhã, chama a nossa atenção, como me chamou toda a madrugada. Hein, Elisete? Chorando diante de Deus, agradecendo a Deus, e Deus falando, sem julgamento, sem apontar pecado de ninguém, mas se posicionando, orando, crendo em Deus,
que Ele é um Deus justo e fiel. E Ele nos ama. Nos ama tanto que deu o Filho dele para morrer por nós. Mas esse Filho que morreu por nós, nós falamos que Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso exemplo. E não vamos a Deus se não for através dele. E se você ama esta palavra, você ama a Deus. No princípio, era o Verbo. O Verbo se fez carne e habitou em nós. Amor a Cristo. Amor aos mandamentos. Amor à palavra de Deus para vivermos uma vida de bênção, meus filhos. E finalizando, vamos em Deuteronômio 28, onde Deus disse: obedecer é uma prova de amor a Deus. Aleluia, Jesus. Deuteronômio 28 fala: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, se o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhe ordeno, que hoje te dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra, como ele disse lá em Esdras. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Os seus filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da tua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizeres. O Senhor concederá que seja derrotado diante de vocês os inimigos que o atacam. Virão a você por um caminho e por 7 fugirão. Aleluia. Louvado seja, engrandecido o nome do Senhor. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de você o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedeceres os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês, porque Deus é conosco. E Deus conosco, somos maioria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais, nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados, que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, isso é profundo. Ele só faz isso com quem ele ama. É um povo escolhido. Igreja, nós temos um valor diante de Deus que nós não conhecemos. Não conhecemos. Mas que nessa madrugada eu pude sentir esse grande amor. Espero estar passando para a igreja esse amor de Deus que não se compara, amor de homem, amor de mãe, não se compara, igreja. O Senhor abrirá o céu e o depósito do seu tesouro para enviar chuva
a sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de você a cabeça da nação e não cauda. Se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhe culto. Essa é a boa palavra do Senhor em nossas vidas. Aquele povo recebia as bênçãos do Senhor, mas verdadeiramente não queria o Senhor muitas vezes. Eles queriam as bênçãos do Senhor. Eles davam glória a outros deuses que a gente vinha receber do nosso Deus. Tudo aquilo que Ele nos deu, e é grande. É um privilégio estar embaixo dessa cobertura, deste amor, estar ligado com Deus. Como foi dito aqui, pecamos sim, mas Ele deu uma segunda chance no passado. Ele nos dá hoje uma segunda chance da gente se examinar, de tomar esse posicionamento que Esdras tomou. Que eu pude sentir em mim. Poxa, aconselhei, Deus me disse que eu tinha que estar com Ele, eu fui exemplo, me consagrei, jejuei, mostrei a Ele tudo que Deus fez naquele tempo, no cativeiro, depois foi liberto, depois construiu o templo, depois estava ali. Mas aquele povo murmurou. Aquele povo desobedeceu, aquele povo pecou, mas nós sabemos que o salário do pecado é a morte, mas Deus diz, olha, eu quero vida em abundância para vocês, porque eu os amo. Vocês são escolhido meu. Deus é bom verdadeiramente. A palavra desta manhã, assim como foi na minha vida, seja uma reflexão na vida de todos, daqueles que estão nos assistindo, porque a palavra, é como diz aqui, os louvores, né? Ela salta. Tem uma barreira, uma montanha, e ela passa. O Espírito Santo vai, e Ele vai no quarto canto da terra. Ele vai. Vamos ser gratos a esse Deus. Aleluia. Peço à igreja que se ponha de pé. E vamos estar louvando ao Senhor, dizendo a Ele, nos ajuda a obedecer, Senhor. Nos ajuda a estar contigo. Nos ajuda a nos examinar, Senhor. Nos ajuda porque nós somos dependentes do Senhor. Nos ajuda, Pai. O Senhor nos ama. Aleluia. Glória a Jesus. Que nesta manhã tenha um encontro agora contigo. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração. Quantas coisas Deus pôde mostrar a vocês, irmãos. Como Ele me mostrou nesta madrugada. O choro foi de alegria de dizer, sou pecador assim, mas o Senhor me amou primeiro. E o Senhor, meu Pai, me abençoou. Eu disse, nada sou, eu nada tenho que eu vou levar para o teu povo, Deus, porque eu sou pecadora como este povo aqui. Ele disse, filhinha, eu te amo. E se você for dependente de mim, tudo vai bem. Vai ser a palavra certa, na hora certa, para que o meu povo sinta, para que o meu povo saiba que eu sou Deus, para que ele saiba que eu estou com ele, seja em qualquer dificuldade, para que ele saiba que este amor é inconfundível, para que ele ouça a minha voz e obedeça. Volta, saia da rota do pecado. Eu estou aqui, eu sou contigo. Filhinhos, ele diz, carinhosamente, filhinho querido, amado, eu estou te esperando.
Sai e volta. Eu sou aquele que te perdoo. Confessa diante de mim. Se arrependa. Se arrependa. E eu sou misericordioso para te dar uma nova chance, igreja. Precisamos entrar pelos portões celestiais, sentar naquela mesa, dizer: Senhor, nós vencemos assim como Jesus venceu. Está consumado. Deus, o Senhor nos ajudou com tuas mãos poderosas, pelo teu poder bondoso. Amado da minha alma, eu rasgo as minhas vestes diante de ti. Eu quero vestes novas, Senhor. Está vendo? Está suja, Deus. Mas eu quero limpa, porque eu quero estar contigo. A palavra diz que branca, branquíssimas. Deus disse que hoje eu e vocês, a gente venha rasgar nossas vestes diante de Deus, pedir perdão a Deus, dizer: Deus, olha a nossa vida. Eu sou dependente de ti, Deus. Hoje eu me arrependo. Eu não me arrependo só por mim. Eu me arrependo pelo meu irmão. Eu me arrependo pela nação. Eu me arrependo por toda a humanidade, Deus, que está distante de ti, Senhor. Hoje eu me coloco diante de ti. Me posiciono para abençoar como o Senhor tem abençoado. Eu também, Senhor, através da minha oração. Através da minha oração, Senhor, alcança a minha vida, alcança o teu povo. Tem misericórdia do teu povo. Tem misericórdia, Jesus. Aleluias. Glórias, glórias, glórias eu te dou, Jesus. Toda honra, toda glória seja dada a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Pedimos e o Senhor, Pai, por misericórdia nos dá. Queremos verdadeiramente, Senhor, te adorar pelo que tu és e não pelo que o Senhor nos dá, Deus. Hoje estamos aqui diante de ti, sentindo a tua presença, Deus. Seja conosco, nos ajuda a nos examinar no dia que se chama hoje. Que o Senhor nos deu essa oportunidade de estar vivo para se arrepender, de confessar o pecado e alcançar a tua misericórdia. Esteja conosco, Pai. Nós te agradecemos por este grande amor. Amém, queridos? Vou convidar a missionária Elisete para estar comigo neste momento aqui. E nós vamos fazer a nossa ceia tão importante. Depois de uma boa palavra dessa, de já termos nos arrependido, se ficou algo ainda dentro de nós, esse é o momento, igreja. Porque Deus disse e também nos ordenou que a gente venha cear até a vinda dele. Assim como ele ordenou lá em Esdras, hoje nós sabemos que é uma ordenança do Senhor cear. Amém? Que hoje a gente venha nos examinar. Eu vou pedir que os meninos passem a ceia. Então esse é o momento de você estar contigo, com Deus, de se examinar. Porque Ele está aqui. E já foi dito na palavra. Se você confessar o seu pecado e se arrepender, você é livre. Você vai poder cear. O nosso Deus é um Deus abençoador. E Ele está aqui neste lugar. Então este é o momento de você ter com Deus, que você possa curvar suas cabeças. Que você fale com Deus agora, nesse momento. Deus, o que foi que eu contrariei a sua vontade? Deus, o que foi, Pai, que eu entristeci o seu coração? Deus, o que foi que eu pequei, Pai? Mas aqui estou. Eu sou aquele remanescente, Pai, eu estou aqui, Pai, me perdoa. Eu quero alcançar a tua misericórdia. Eis-me a minha vida, Jesus.
Que o Senhor possa me ver agora, Pai, no profundo e no escondido. E que cada um de nós venha fazer essa reflexão para cearmos, receber o melhor do Senhor. Ele é bom o tempo todo, verdadeiramente. E Ele está aqui neste lugar para se manifestar a você. Que privilégio. Deus está aqui, igreja, para falar contigo. Ele escolheu o dia de hoje para falar diretamente ao seu coração. Então vamos estar diante de Deus, dizendo a Ele o quanto Ele é importante para nossas vidas, o quanto Ele é maravilhoso. Igreja do Senhor, Ele sonda o seu coração nessa manhã. Ele sonda a tua mente nesta manhã. Se liga verdadeiramente no trono de Deus. E mais uma vez essa palavra poderosa do Senhor diz a mim, diz a vocês. Em 1 Coríntios 11, 23. Diz: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, toda a congregação pega o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Todos comerem. Da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice, todos pegaram o cálice, e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Todos beberem. Aleluia, Jesus. Toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a exaltação seja dada àquele que é digno de receber. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vitória está aí? Por favor, Vitória. Cleane está aqui. Maia está aí? Não. Nós vamos estar orando antes da bênção apostólica para irmos para casa. Vamos estar orando pela vida de Cleane e pela vida de Vitória, Chayane Vitória. Eu vou pedir que a missionária Elisete ore pela vida delas, amém? Olha, glória a Deus, que Deus maravilhoso. Olha, eu também sou aniversariante do mês. Isso significa, você tem que orar por nós. Amém, glória a Deus. Eu vou pedir à igreja que estenda as mãos para essas princesas do Senhor. Amém, dia 21, glória a Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, sobre esta palavra, Deus, nós aplicamos na vida das tuas filhas, aquela que o Senhor escolheu, meu Deus. O Senhor disse que separou, que ama em amor eterno. Senhor, em nome de Jesus, a tua igreja clama e te pede nesta manhã, abençoa, Deus, protege, Senhor, dá livramento, Senhor, tem um encontro verdadeiramente com o Espírito
teu Santo Espírito, que a tua mão seja sobre elas, Senhor, que o Senhor possa a cada dia resplandecer o teu rosto sobre ela, dando paz, vitória, como o Senhor diz, Pai, mais do que vencedoras, e aplicando a palavra, o Senhor diz que não são cauda, são cabeça, meu Deus. Por isso nós te pedimos muitos anos de vida, saúde, prosperidade, amor vindo do teu trono de amor, e que elas possam também levar o teu Santo Espírito, que quem olhe para cada uma delas, veja o Senhor, que sejam santas, separadas, mulheres de Deus, aquela que quando abre a boca faz diferença na terra, aquela que quando os olham vai dizer como a palavra disse. A palavra diz que vão ficar com medo, que o inimigo vai ter que bater em retirada, em cima da palavra que foi aplicada aqui, Senhor, e não a nossa palavra. Nós aqui te pedimos toda sorte de bênção, e tudo isso é, meu Deus, para o louvor da tua glória. A igreja diz, amém, glória a Deus. Vamos agora, né, agradecer ao nosso Deus. Quem faz aniversário? Josué, o nosso diácono. Esquecemos? Não, vem para cá, Josué. Tá vendo que não é só o pastor que esquece? Tá vendo? Glória a Jesus. É porque é assim, como Josué e Elisete fizeram antes, a gente só lembrou dos que fizeram depois. Mas Deus é maravilhoso. Eu também vou orar pela vida de Josué, né? Vamos estender nossas mãos santas para a vida desse servo do Senhor. Deus, Pai querido, eterno Pai, aqui também está aquele escolhido, o teu servo, Senhor. Márcia, está lá em cima ou está aqui? Márcia, cadê Márcia? Tem Evelyn também. Olha, o negócio está crescendo, viu? Glória a Jesus. Aleluia, isso é compartilhar em tudo, uma só carne, para a glória do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, te pedindo também pelo teu servo querido, Senhor, aquilo que o Senhor já tem depositado, meu Pai, na mão deste homem, meu Pai, onde o Senhor escolheu, a missão que o Senhor deu a ele, Pai, que ele possa também cumprir na terra, como foi aquele povo do passado, um líder de excelência, em obediência a Ti, Senhor, e que seja mais um ano, como ele diz, de renovo, de transformação, onde o Senhor depositará, Senhor, muito mais na vida dele. O Senhor diz, meu Pai, quem muito é dado, muito é cobrado. Mas ele está aqui juntamente com a sua varoa, se fazendo uma só carne, onde um vai ajudar o outro, Pai, para permanecer firme na tua presença. Então nós também te agradecemos por ele e pela vida de Márcia. Abençoa, derrama, Senhor, sobre ele, como a gente costuma falar nessa igreja, uma unção diferenciada, Senhor, uma unção que todos possam ver, Pai, o teu agir através da vida deles, meu Deus. Nós te agradecemos porque são bênçãos, Senhor. Nós te agradecemos. Aqui também está a tua pequenina Evelyn, aquela que está aqui, Senhor, pequenina, mas grande diante de Deus. Está aqui, Senhor, e nós estendemos as nossas mãos para que ela cresça embaixo do teu favor, obedecendo aos teus mandamentos, obedecendo aos seus pais, sendo o que o Senhor quer que ela seja, se for missionária, se for levita, mas o que nós te pedimos, ó Deus, que ela não saia da tua presença, que ela venha ter, meu Pai, frutos, onde os amigos, onde a família que o Senhor ainda vai apresentar para ela, Pai, esteja embaixo desta proteção, dá muitos anos de vida, Pai, dá saúde à tua pequenina, Senhor, prospera em tudo. Podemos olhar para ela, Pai, pequenina, mas grande no teu reino. Nós olhamos e vemos grande no teu reino e queremos te agradecer também por ela. E nós falamos obrigada, Senhor. Amém? Glória a Deus. Agora eu vou também passar para a Elisete aqui. Priscila, né? Priscila fez aniversário. Agora você vai, em nome de Jesus, olhar para ali e falar com Priscila. Lá na Bolívia, nós vamos também, através do Santo Espírito que está aqui, é o mesmo que está lá com ela. É o mesmo Santo Espírito, que ela possa receber nesta manhã, assim como eles receberam aqui em Salvador,
que ela possa receber na Bolívia toda a sorte de bênção. Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos, Senhor, nesta hora, pela vida de Priscila, que está ali, meu Pai, naquele país, onde o Senhor transportou para ali, para que fosse capacitada profissionalmente. E nós sabemos que, através desse ministério, como homens e mulheres de Deus também naquele país que o Senhor levantou, tem transmitido a tua boa semente na vida de Priscila, porque sem o Senhor ela nada pode fazer, meu Pai. Tem sido sustentada primeiro pelo teu poder, pela tua palavra, pela oração dos justos, meu Pai, e através desse ministério nós queremos hoje agradecer a ti pela vida de Priscila, que o Senhor derrame sobre ela toda sorte de bênção, que abra a janela dos céus e que mande chuva no tempo certo, para que a boa semente brote, a prosperidade seja, meu Pai, com ela, em tudo aquilo que ela fizer, na entrada e na saída, que por ti seja ela abençoada nessa data especial, como em todos os dias da sua vida, permitida por ti nessa terra. E a igreja diz, amém, glória a Deus. Parabéns, Priscila, Deus te abençoe. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que o Senhor possa resplandecer teu rosto sobre nós, ter misericórdia de nós, Senhor, e nos dê a paz. Nos leve em paz para a nossa casa, Deus, com esta palavra ainda fervendo dentro do nosso coração, para derramar na vida daqueles que não puderam estar aqui, mas o Senhor está separando o teu povo. O Senhor diz, vocês têm uma missão e vocês levarão essa semente que aqui foi pregada aos corações do que não puderam ver. E a igreja diz, amém, glória a Deus. Dê o abraço dos seus irmãos. Pastor Evandro está nos vendo aqui. Então, povo abençoado de Deus, receba essa palavra no teu coração. Receba essa boa semente neste coração fértil. E nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.